Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Não, esse não é o Clube da Bilheteria desse final de semana, o Clube da Bilheteria vai sair amanhã no domingo, mas eu queria abordar um assunto que eu vejo muitas pessoas aí falando, que eu tô vendo muita discussão a respeito, e eu vejo que muitas pessoas estão postando argumentos que são válidos, mas muita gente também tá falando coisas que não fazem tanto sentido assim. Então hoje eu vou abordar aqui o seguinte assunto. O filme Vingadores Ultimato ainda não bateu o Titanic nas bilheterias? E galera, antes de mais nada, não deixem de se inscrever aqui no canal Triplo F e acionar o sininho que me ajuda bastante. Então vamos lá. Como eu disse anteriormente, muitas pessoas ficaram iradas na rede social que o Vingadores Ultimato ultrapassou o Titanic do James Cameron. Muitas pessoas começaram a criar várias narrativas diferentes para provar que o filme do Vingadores nunca passou o Titanic e que o Titanic continuaria ali atrás somente de Avatar na vice-liderança da bilheteria mundial. E muitos tentaram desmerecer o filme Vingadores Ultimato usando uma grande variedade de argumentos e eu vou falar um pouquinho a respeito dos principais. Façam eles sentido ou não. E só dando um update rápido a respeito da bilheteria de Vingadores, o filme está hoje com 2 bilhões 540 milhões de dólares. Então, ainda tem chances do filme chegar a Avatar, mesmo que as chances estejam diminuindo um pouco, porque o filme deu uma freada devido aos novos lançamentos. Mas amanhã no Clube da Bilheteria eu vou entrar um pouco mais fundo nesse assunto. Hoje, o foco é entre Vingadores Ultimato e Titanic. Primeiramente, o argumento mais fraco que eu tô vendo rolando por aí é o seguinte: nossa, mas é óbvio que Vingadores Ultimato vai chegar a uma bilheteria absurda porque o MCU, o Universo Cinematográfico da Marvel, já tem mais 22 filmes que ajudaram o filme a chegar nesse patamar. E eu concordo, obviamente, o filme Ultimato deve tudo aos filmes anteriores. Se ele tivesse sido lançado sozinho, a gente não faz a menor ideia do sucesso que esse filme faria. Mas o que eu acho completamente errado nesse argumento é usar isso como uma forma de desmerecer Vingadores Ultimato e principalmente de desmerecer o que a Marvel conseguiu fazer. Só lembrando, todos os outros grandes estúdios tentaram fazer alguma forma de universo compartilhado e absolutamente ninguém conseguiu replicar o sucesso do MCU. Então, eu acho que usar isso como um argumento negativo é errado porque muitos tentaram e não conseguiram, e o que a Marvel conseguiu fazer com as propriedades dela, o que ela conseguiu fazer principalmente sem grandes propriedades como os X-Men, como o Quarteto Fantástico, como o Homem-Aranha, até recentemente, é louvável. Então, goste você ou não de filmes de herói, eu acho que usar isso como argumento é errado. E se a gente for olhar, a outra franquia que ainda é mais duradoura do que o MCU em termos de número de filmes é a franquia do 007, só que o 007 tem 50 anos, enquanto o MCU tem 11. Então, em 11 anos, eles estão quase chegando na franquia mais duradoura, e eu acho que dizer que isso é algo óbvio, é óbvio que Vingadores Ultimato vai fazer 2,6, 2,7 bilhões de dólares. Como eu falei, eu não concordo nem um pouco, porque eu acho que é um mérito da Marvel ter conseguido fazer isso e não um ponto negativo, como muitas pessoas estão falando. E pessoal, eu não estou desmerecendo o Titanic de forma alguma, na verdade, se vocês assistirem até o final do vídeo, eu vou argumentar também a favor de Titanic, eu vou argumentar que o filme também tem alguns pontos que ele não vai ser ultrapassado pelo Vingadores Ultimato, tem alguns pontos que ele vai se manter sim mais relevante do que o filme dos heróis, mas eu estou tentando abordar da forma mais imparcial possível, trazendo somente números para vocês. E agora o segundo argumento que muitas pessoas estão usando para falar que Titanic ainda é maior que Vingadores Ultimato é que os valores devem ser ajustados pela inflação. Então sim, nesse quesito o filme Titanic ainda seria maior do que o filme Vingadores Ultimato. Ok, só que o Titanic foi lançado 3 vezes nos cinemas, ele foi lançado inclusive em 2011, se não me engano, e ele fez mais muito dinheiro. E eu vejo muitas pessoas pegando o valor total que o filme fez, como se esse valor tivesse sido feito em 1997, mas não foi. O valor que o filme fez originalmente foi de 1,8 bilhões de dólares, então se a gente fizer um cálculo meio básico, a gente vê que sim, que o filme, mesmo considerando somente o valor original, ainda estaria à frente de Vingadores Ultimato. Só que, como eu falei várias vezes já nos vídeos
tratando desse assunto, existem várias outras variáveis que as pessoas não estão levando em consideração, principalmente a quantidade de pessoas que assistem de forma ilegal hoje. Muita gente que ia aos cinemas antigamente, hoje deixam para assistir em casa ilegalmente, deixam para piratear ou até esperam para sair em um serviço de streaming. Mas então, considerando a inflação, o filme teria feito acima de $1 bilhão na sua corrida original nos Estados Unidos, que é o único mercado que a gente tem números mais confiáveis a respeito da inflação, e o Vingadores vai fazer ali no máximo $850 milhões, sendo bem otimista em território americano. Então, em território americano pelo menos, Titanic, ajustado pela inflação, não vai ser batido por Vingadores. Ok, ponto final nesse assunto. Mas a gente tem que considerar que ao redor do mundo também o filme do Vingadores foi um sucesso maior em alguns países, como por exemplo a China, onde Titanic fez $43 milhões e o filme Vingadores Ultimato já ultrapassou $615 milhões. A China mudou muito nos últimos anos, a China evoluiu muito, mas isso não tira os méritos de Vingadores, que conseguiu bater um recorde absurdo por lá. E não tem como a gente ignorar essa evolução em território chinês. E agora eu vou usar mais um exemplo muito importante pra gente, que é o Brasil. Muitas pessoas falam que os ingressos dobraram de preço aqui no Brasil desde a época do Titanic, e sim, isso é verdade, mas tem outro fator que eu acho mais importante que ninguém leva em consideração quando fala a respeito desse assunto. Sim, Titanic fez $70 milhões em território brasileiro, enquanto Vingadores Ultimato fez $72 milhões, até o momento ainda deve fazer mais um pouquinho. Ah, mas então Titanic fez muito mais porque o valor do ingresso era menor? Não, na verdade a gente tem que analisar outro fator que é mais importante ainda. Em 1997 o valor do dólar era 1 para 1. Na verdade, se a gente pegar exatamente na data que Titanic foi lançado, o valor era $1 para R$1.1, ou seja, as duas moedas eram quase equivalentes. Então se o filme fez $70 milhões, ele vendeu R$70 milhões de ingressos a uma média de 7 a 10 reais. Então, numa média de 7 a 10 reais, o filme conseguiu fazer $70 milhões. E Vingadores Ultimato? Vingadores Ultimato fez $72 milhões, só que a 4 reais o dólar. Ou seja, para fazer $72 milhões, o filme teve que fazer mais de R$280 milhões nas bilheterias. E se a gente considerar que o valor do ingresso dobrou ou até mesmo triplicou, mesmo assim, fazendo os cálculos, a gente ainda vai ver que o sucesso dos dois filmes foi bem parecido. Não dá pra gente falar que muito mais pessoas assistiram Titanic do que Vingadores Ultimato, porque o filme fez muito mais dinheiro se a gente calcular o valor em reais. E novamente, some a isso também do Vingadores Ultimato todas as pessoas aqui no Brasil que assistiram de forma ilegal. Muitas pessoas nos meus vídeos já comentaram que assistiram o filme em casa, que baixaram e assistiram. Então, se você for somando tudo isso, a gente vê que Vingadores Ultimato pode inclusive ter sido assistido por mais pessoas do que Titanic se a gente juntar todos esses meios diferentes. E para mim o que quebra completamente esse argumento, principalmente o argumento que eu falei a respeito de ajuste para inflação, ou seja, pegar os valores dos filmes e ajustar pela inflação, é o seguinte. Por que eu acho que esse argumento não funciona nem um pouco? Porque se a gente for ajustar os filmes pela inflação, então o Titanic nunca chegou nem perto do topo, que até hoje seria dominado pelo filme E o Vento Levou, lançado em 1939. Então acho que as pessoas tentam argumentar isso, tentando favorecer o Titanic, mas elas não percebem que fazendo isso, na verdade, elas tiram o mérito que o Titanic tem de ter ficado 12 anos na liderança entre 1997 e 2009 até Avatar ser lançado, porque se as pessoas querem tanto assim que ajuste os filmes pela inflação, então O Vento Levou nunca caiu da primeira posição e nem Titanic e nem Avatar nunca chegaram ao topo. E não só isso, Titanic não estaria nem no top 3, ele estaria hoje na 5ª colocação se a gente ajustar pela inflação. Ele estaria atrás de ET, do Steven Spielberg, da Noviça Rebelde e também de Star Wars. Além, obviamente, do próprio E o Vento Levou. Então, se vocês querem argumentar que Titanic é um filme mais relevante do que Vingadores Ultimato, eu vou dar um argumento muito legal para vocês a partir de agora e vocês não vão ter que mais usar esse argumento de que o filme tem que ser ajustado pela inflação, porque eu acho que isso tira
um pouquinho da relevância do próprio Titanic, porque como eu falei, o filme nunca teria entrado nem no top 3. Então, para não ser injusto, eu vou fazer uma análise agora que favorece bastante a visão do Titanic nessa discussão, que é a seguinte. O filme Titanic foi lançado em 1997 e fez 1,8 bilhões de dólares na sua corrida original, correto? Beleza, Titanic fez 1,8 bilhões. E quem foi o segundo colocado nesse período? Em 1997, o segundo colocado foi Jurassic Park 2, O Mundo Perdido, se não me engano é o nome do filme, do Steven Spielberg, que fez 618 milhões de dólares. Ou seja, o filme Titanic fez quase 3 vezes mais do que o segundo colocado. E se a gente considerar o final da lista, que na minha opinião é o 15º maior filme do ano, que são os maiores sucessos do ano, o filme Batman e Robin fez 238 milhões de dólares esse ano também. Então ele fez quase 3 vezes mais do que o segundo colocado e fez quase 7,5 vezes mais do que o 15º colocado. Então, o filme, dentro do seu ano de lançamento, o filme teve um destaque muito grande, fazendo muitas vezes o que os outros filmes fizeram. E nesse quesito, o Vingadores Ultimato já perdeu, porque ele não vai conseguir fazer 3 vezes mais do que o segundo colocado, que por sinal é o filme Capitã Marvel, mas eu acho que não vai fechar o ano sendo o segundo, porque a gente ainda tem Rei Leão, a gente ainda tem vários outros grandes filmes pela frente, então é algo que Vingadores Ultimato não vai conseguir replicar, é fazer 3 vezes mais do que o segundo colocado, e para fazer 7,5 vezes mais do que o 15º colocado, o 15º colocado teria que fazer cerca de 330 milhões de dólares, enquanto Vingadores Ultimato faria cerca de 2,7 a 2,8 bilhões. Então, eu acho que isso também não vai acontecer, porque se a gente olhar nos últimos anos, o 15º colocado sempre tem um valor um pouquinho superior a isso, como no ano passado, que ficou o filme The Meg com mais de 500 milhões. Então, se a gente comparar Titanic com Vingadores Ultimato, nesse quesito, Titanic ainda está bem à frente, em termos de relevância dentro do seu próprio ano. Mas, como eu disse, tem outros fatores que a gente não consegue levar em consideração. Por exemplo, a quantidade de semanas que Titanic ficou em cartaz hoje seria quase impossível de acontecer com Vingadores Ultimato, porque o marketing de Hollywood mudou muito, as coisas funcionam de uma forma diferente. Então Titanic teve algumas coisas a seu favor também. E mesmo assim, se a gente analisar esse quesito que eu falei do primeiro colocado e da distância para o segundo, outros filmes foram mais bem sucedidos, como eu já falei, E o Vento Levou, ET, Star Wars e etc. Então, por nenhuma dessas óticas, o filme Titanic se manteria no top 3, então eu acho que o mais correto é as pessoas simplesmente aceitarem que o filme foi de fato ultrapassado por Vingadores Ultimato, porque até o James Cameron, que é o cara que dirigiu o filme, já aceitou essa derrota. Então, pessoal, eu quis fazer esse vídeo somente para colocar algumas novas informações na mesa, porque, como eu disse, eu vejo muitas pessoas discutindo esse assunto. Eu sei que ficou um vídeo bem carregado de informações, mas eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aproveitado uma ótica um pouquinho diferente a respeito desse assunto. E eu tinha várias outras análises para fazer a respeito desse assunto, mas eu vou deixar para explorar no decorrer dos próximos finais de semana, possivelmente quando a briga entre Avatar e Vingadores Ultimato estiver mais acirrada, eu faço algumas outras análises nesse sentido, porque eu já percebi que o vídeo vai ficar muito grande, então eu vou encerrando por aqui. Então, galera, o que vocês acharam do vídeo de hoje? Eu tentei ser o mais imparcial possível, mas se vocês têm algum número que eu esqueci de colocar aqui, digam nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve!